Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, dia 31 de maio, segunda-feira, está em Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 56. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Meus irmãos, hoje nós celebramos a festa litúrgica da visitação de Nossa Senhora. Trata-se de uma celebração que é tipicamente franciscana. Se nós não temos certeza absoluta de que essa celebração surgiu com os franciscanos, mas nós temos certeza de que, no mínimo, eles foram os grandes divulgadores dessa festa litúrgica já no século XIII, o mesmo século em que São Francisco viveu. Essa festa entrou no calendário oficial da Igreja mais ou menos uns 350 anos depois que ela foi criada, ou pelo menos disseminada pelos franciscanos. De modo que a gente pode dizer, é uma festa que tem muito de franciscano. É uma festa em que a Virgem Maria, ela logo depois de receber o anúncio do anjo, de receber o Verbo encarnado dentro de si, ela se coloca numa posição de saída. Ela sai de si, ela vai ao encontro. Aquela alegria do anúncio, o anjo que diz para ela: Alegra-te, Maria. Essa alegria recebida a partir da anunciação e da encarnação do Verbo é tão grande que transborda na Virgem Maria. A atitude dela não é de soberba ou de arrogância, pelo contrário, é de humildade e serviço. Transborda nela aquela alegria e essa alegria precisa ser comunicada. Para que essa alegria seja comunicada, é preciso que ela vá ao encontro. E é interessante que o Evangelho de hoje deixa claro que ela partiu para uma região montanhosa. Era ali que estava a casa onde Isabel, a prima de Nossa Senhora, estava, já grávida de São João Batista. Isso para dizer que a Virgem Maria está disposta, como alguém que é chamada a comunicar a alegria recebida a partir do encontro com o anúncio do anjo, a partir, sobretudo, do encontro com o Verbo que se encarnou nela. Ela está disposta para comunicar essa alegria a passar por desafios, por obstáculos, por caminhos que são difíceis. Ela está pronta, de certo modo, para abraçar a cruz, para enfrentar os desafios que vão aparecer. Aquele que tem a verdadeira alegria, a alegria do Evangelho, a alegria de Cristo, a alegria da salvação,
é aquele que está disposto a passar pelas situações mais difíceis. A alegria do Evangelho, a alegria de Cristo, ela não é incompatível com as dificuldades e com os sofrimentos. É uma alegria tão forte, é uma alegria tão intensa, tão real, que ela perdura, ela permanece, mesmo diante das provações, mesmo diante das dificuldades. A Virgem Maria sobe aquelas montanhas alegre, para comunicar o dom recebido, para fazer com que a sua prima e outros participem daquele dom que Deus lhe havia concedido. A Virgem Maria é assim que ela se dispõe a visitar sua prima, para comunicar uma alegria. O Verbo se encarnou em mim e eu preciso levar isso para Isabel. E aqui tem um outro ponto que eu gostaria de convidar você para que seja o ponto central da nossa oração hoje. É muito interessante que quando a Virgem Maria chega à casa de Isabel, Isabel não fica impressionada por aquilo que a Virgem Maria está fazendo. O modo como ela está limpando a casa, o modo como ela está ajudando Isabel nos afazeres diários, ou talvez se ocupando de tudo, deixando que Isabel apenas descansasse. Isabel não fica impressionada com um fazer da Virgem Maria. A Virgem Maria, claro, nós sabemos, ela foi para ajudar a sua prima. Passou 3 meses lá, como diz o fim do Evangelho de hoje. Certamente ali ela ajudou na limpeza da casa, ajudou a preparar as coisinhas do João Batista, que iria nascer depois. Ajudou sua prima nas mais diversas necessidades, saindo de casa para talvez comprar alguma coisa, se colocando a serviço. Mas no trecho que nós escutamos de hoje, no Evangelho da Visitação, nós não ouvimos falar de nada disso. A Virgem Maria, ela faz a diferença diante de Isabel simplesmente com a sua presença. Nós podemos dizer que o apostolado da Virgem Maria na Visitação é o apostolado da presença. Simplesmente porque ela está presente diante de Isabel grávida, Joãozinho pula dentro dela. E diz o Evangelho, a criança pulou de alegria. A Virgem Maria comunicou a alegria, fruto do anúncio do anjo, fruto da encarnação do Verbo, simplesmente com a sua presença. Antes de falar qualquer coisa, antes de ter alguma ação prática, a simples presença de Maria, a nova Arca da Aliança, o sacrário vivo, tabernáculo, novo templo, da nova e eterna aliança. A Virgem Maria se apresenta como um novo templo. Nela Deus habita, o Filho de Deus encarnado. E é simplesmente essa presença que por si só já transmite alegria e já é canal de salvação. Eu lembro de um testemunho de Dom Bernardo, que é abade do mosteiro Trapista, aqui no Paraná, no Brasil. E ele diz que conheceu um monge muito santo, um grande diretor espiritual, que tinha mesmo o carisma da direção espiritual. E o Dom Bernardo diz que muitas e muitas vezes acontecia de simplesmente a pessoa que chegava lá para se aconselhar, para receber uma direção espiritual, simplesmente se aproximava, entrava na salinha onde estava aquele monge, diretor espiritual, e a pessoa simplesmente começava a falar do seu problema, da sua crise, da sua situação, e mal aquele monge começava a falar, a pessoa dizia: Deus me iluminou, muito obrigado, monge, muito obrigado, padre, porque Deus me mostrou agora o que eu tenho que fazer. Eu saio daqui iluminado. E o monge muitas vezes dizia: mas eu não falei nada. E a pessoa: não, mas eu já entendi. E o Dom Bernardo interpreta que simplesmente a presença daquele monge santo já era algo que iluminava a vida das pessoas. Era um apostolado, antes de tudo, da presença. Claro que talvez você não tenha, ou eu não cheguei ao ponto desse monge de simplesmente com a sua presença ser essa luz que ilumina, que aquece, que alimenta, ou que é canal para que Deus alimente uma alma. Mas nós precisamos buscar isso.
O que a nossa presença tem trazido à vida das pessoas? Que tipo de presença eu estou sendo na comunidade, na igreja, na minha casa, com as pessoas que fazem parte do meu convívio, no meu trabalho, com os pobres? Que tipo de presença eu tenho sido para as pessoas? Desde já, lembremos e meditemos sobre isso. Nós somos chamados a ser a presença do próprio Cristo. Nós somos chamados a ser a presença do próprio ressuscitado. Nós somos chamados a ser sacrário, imitar a Virgem Maria nessa cena do Evangelho de hoje da visitação. Nós precisamos ser portadores da presença de Cristo, portadores da presença do ressuscitado, e que essa presença transborde em nós para o mundo por meio do nosso olhar, do nosso coração, dos nossos gestos, da nossa vida inteira, das nossas palavras, que todo o nosso ser seja expressão da presença do ressuscitado. Vamos rezar e permitir que pela ação do Espírito, pela intercessão da Virgem Maria, Senhora da Visitação, nesse encerramento do mês de maio, que é o mês mariano, que ela interceda por nós, para que, imitando a Virgem e sendo formados por ela, a própria presença do ressuscitado se torne cada vez mais viva e real na nossa vida, para o mundo, para que nós sejamos resposta, sejamos ser o apostolado da presença, o apostolado do ser, que por si só brada, grita a presença de Deus diante de um mundo ferido, diante de uma humanidade ferida. Virgem Maria, intercede por nós, Senhora da Visitação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.